A partir de hoje, o teu salário vai diretamente para a minha conta. Afinal, tu não precisas de nada, disse a minha filha. Eu concordei em silêncio. Naquela noite, ela e o marido apareceram, como sempre, para um jantar grátis. Mas quando entraram, gritaram chocados porque o dia de Olímpia Soares, de 62 anos, decorria normal, calmo e ritmado, preenchido pelo único som que, para ela, era mais doce do que qualquer música: o tic-tac concertado de dezenas de relógios. No seu segundo quarto, transformado em oficina, o tempo não se limitava a passar. Ele vivia. Respirava em uníssono com os pêndulos dos reguladores de chão antigos, com o trinado rápido dos cronômetros de bolso e com o bater compassado dos relógios de lareira à espera de restauro. Olímpia, de costas direitas e cabelo grisalho apanhado num coque apertado, debruçava-se sobre a bancada. Uma lupa, presa a um suporte, pairava sobre o seu rosto, transformando um dos seus olhos num enorme órgão de visão. Ela não respirava. A pinça nos seus dedos parecia uma extensão da sua vontade. Com ela, estava a encaixar uma minúscula roda de âncora no mecanismo de um relógio de lareira francês do século XV. O trabalho era de ourivesaria. Um movimento em falso, uma pressão demasiado forte e a frágil peça, impossível de substituir, transformar-se-ia em pó. O ar da oficina era denso, impregnado de cheiros a solventes de limpeza, óleo de relojoeiro e latão antigo. Para um estranho, era apenas uma divisão apertada e cheia de ferramentas. Para Olímpia, era um santuário. Acabara de colocar a roda no lugar e os minúsculos dentes engrenaram perfeitamente com a roda vizinha. Olímpia permitiu-se expirar. Um sorriso leve, quase imperceptível, tocou os cantos dos seus lábios. Nesse preciso momento, o silêncio foi quebrado pelo toque exigente e estridente de um telemóvel. O aparelho, moderno e estranho naquele reino de antiguidades, estava na ponta da mesa. Olímpia fez uma careta. Sabia quem era. O toque, àquela hora, significava apenas uma coisa. A contragosto, afastou a lupa e atendeu. O ecrã mostrava Vanessa. Sim, respondeu com voz neutra. Mãe, olá! Ouviu-se a voz rápida e ligeiramente irritada de Vanessa. Não houve como estás, nem tudo bem. Eram desnecessários, uma perda de tempo. Estás ocupada? Bem, que diferença faz? Olha, temos despesas inesperadas. Olímpia escutava em silêncio, a olhar para o mecanismo de relógio desmontado. O mostrador dourado, com algarismos romanos, jazia ao lado, a brilhar debilmente sob a luz do candeeiro. Podes crer, no nosso clube social de Cascais voltaram a subir as cotas, assim do nada, e nós acabamos de pagar uma quantia avultada pelo carro novo do Tiago. Além disso, preciso de um vestido novo para o copo d'água dos Rodrigues. Não posso ir com o velho, é indecente. A voz da filha fluía numa torrente de queixas. Olímpia conhecia aquela torrente de cor. Nunca secava. Mudavam apenas os nomes dos clubes, dos anfitriões e as marcas dos carros. A essência permanecia a mesma. Faltava-lhe sempre dinheiro. E ela, Olímpia, tinha de compreender e, claro, ajudar. Estás a ouvir sequer? Vanessa fez uma pausa, mas não para ouvir a resposta. Estás de novo a mexer no teu lixo? Mãe, não percebo, porque perdes tempo com isso. É só pó, não serve para nada. Devias era ir apanhar ar fresco.
Lixo era como a filha chamava as inestimáveis obras de arte que Olímpia trazia de volta à vida. Mexer era como designava o trabalho que exigia conhecimentos de mecânica, história e química. Olímpia permaneceu calada. Argumentar era inútil. Há muito que desistira de explicar que não era apenas mexer, mas sim o trabalho da sua vida, e que cada mecanismo restaurado era uma pequena vitória sobre o tempo. Para Vanessa e Tiago, o seu trabalho era um passatempo estranho e empoeirado de uma mulher velha. Um passatempo que, para seu desgosto, gerava um rendimento modesto, mas estável. Enfim, onde é que eu quero chegar? Continuou Vanessa, passando ao ponto principal. Era perceptível que toda a conversa fora arquitetada para isso. Eu e o Tiago pensamos: tu, de qualquer forma, dás-nos quase todo o teu salário e pensão. Só deixas umas migalhas para as contas. Não é prático estas transferências e dinheiro vivo. Olímpia ficou imóvel. Olhava para o mecanismo complexo e elegante sobre a sua mesa. Centenas de peças, cada uma vital. Se retirasse uma única, por mais pequena que fosse, tudo pararia. O objeto inestimável tornar-se-ia numa simples caixa de bronze dourado. Tudo estava interligado. Tudo tinha um valor. Mãe, decidimos que será mais simples. A voz de Vanessa tornou-se fria e profissional. Não havia sequer um vestígio de pedido, apenas a constatação de um facto. A partir de hoje, o teu salário deve ir diretamente para a minha conta. Abrimos-te um cartão separado. Se precisares de comprar algo, ligas e eu transfiro. Estás a envelhecer. É difícil para ti lidar com tudo isso. E, sinceramente, tu não precisas de nada. Seguiu-se um silêncio longo e vibrante, interrompido apenas pelo tic-tac dos relógios na oficina. Dezenas de vozes do tempo, rápidas e lentas, agudas e graves, fundiam-se num zumbido contínuo e complexo. Nesse momento, Olímpia Soares olhou para o fruto do seu trabalho. A mola finíssima, os eixos polidos até brilhar, as pedras de rubi que reduziam o atrito. Era uma beleza oculta, compreensível apenas por poucos. Uma beleza que a sua própria filha chamava de lixo. Tu não precisas de nada. Esta frase doeu mais do que todas as queixas e acusações dos últimos anos. Não era apenas um pedido de dinheiro. Era a anulação de Olímpia como pessoa, dos seus desejos, das suas necessidades, da sua vida. Estava a ser posta de lado como um objeto velho e inútil. Tinha de se tornar uma função, um multibanco, que era abastecido uma vez por mês. Uma década de humilhações, serviço silencioso e intermináveis injeções financeiras na vida da filha, tudo se condensou num único ponto. Frio, duro e afiado como a ponta de uma agulha. Algo estalou por dentro, mas não se partiu. Pelo contrário, encaixou-se, como a última peça no mecanismo mais complexo. Ela olhou para o telemóvel ainda junto ao ouvido. Podia ter gritado, podia ter chorado, podia ter dito tudo o que tinha acumulado ao longo dos anos, mas a sua voz estava perfeitamente calma quando respondeu, suave, uniforme, sem uma única nota tremida. Está bem, minha filha. A decisão estava tomada. Do outro lado, ouviram-se bips curtos. Vanessa desligou sem se despedir. Obtivera o que queria. A conversa terminara. Olímpia Soares pousou o telemóvel lentamente na mesa. Não chorou, não gritou. No peito,
Não sentia o fogo da raiva, apenas um frio ártico e uniforme. Ficou sentada, imóvel, por vários minutos, a olhar para a sua bancada, para o mundo que criara. Um mundo de ordem, precisão e beleza. Um mundo que acabara de ser declarado inexistente. Em seguida, com a mesma precisão lenta e calibrada com que trabalhava os mecanismos de relojoaria, Olímpia começou a arrumar o seu local de trabalho. Pegou na pinça e guardou-a cuidadosamente no encaixe especial do forro de veludo do estojo, fechando a tampa. Os pequenos fechos de latão fizeram um clique suave. Cobriu o mecanismo desmontado do relógio francês com uma campânula de vidro para o proteger do pó. Apagou o candeeiro de secretária brilhante e a oficina mergulhou no suave crepúsculo da noite. Cada movimento era calmo, quase solene, como se estivesse a realizar um ritual de despedida. Terminando, saiu da oficina para a única sala de estar e sentou-se na velha, mais robusta, poltrona junto à janela. O apartamento estava silencioso. Apenas os relógios continuavam a sua conversa eterna. O seu tic-tac já não era apenas um ruído de fundo. Agora soava como um metrônomo a marcar os primeiros segundos da sua nova vida, ainda indefinida. Tic-tac, tic-tac. Cada batida do pêndulo era um passo para longe do passado. Ela sentou-se e ouviu. Percebeu que a questão não era o dinheiro. O dinheiro era apenas uma ferramenta. O objetivo era a sua completa aniquilação, a transformação de mãe, de mestra, de ser humano numa função sem rosto, num recurso, numa linha na aplicação bancária da filha. Vanessa e Tiago não queriam apenas o seu salário, queriam tirar-lhe o direito à existência, às suas próprias necessidades, ao seu próprio espaço. Tu não precisas de nada. Emitiram o veredito, a sua vida, a sua paixão, as suas pequenas alegrias. Tudo foi declarado lixo inútil, tal como o seu trabalho. Esta consciência não lhe trouxe dor. Trouxe-lhe clareza, uma clareza aguda e penetrante, como só se sente no frio, quando o ar está puro e o horizonte é visível. Ela sempre fora, para eles, uma peça no seu mecanismo, uma peça que funcionava bem, fornecia recursos e que agora decidiam remover por desnecessária, redirecionando a sua energia diretamente. Cometeram um erro. Pensavam que ela era apenas uma engrenagem simples. Não entendiam que ela era a mestra que montou o mecanismo e que o podia desmontar. Olímpia Soares levantou-se da poltrona. As suas costas estavam perfeitamente direitas. Não havia mais vestígios de cansaço ou dúvida nos seus movimentos. Dirigiu-se à alta estante de livros, cheia de volumes antigos sobre a história da relojoaria e manuais técnicos. Na prateleira inferior, entre pastas de desenhos, estava ele, o seu grande livro de registros. Era um livro grosso, encadernado em couro, que ela mantinha há mais de 40 anos. Lá dentro, em páginas pautadas, toda a sua vida profissional estava registada na sua caligrafia. Data, nome do cliente, descrição do objeto, lista de trabalhos realizados, custo, cada encomenda, desde a simples reparação de um relógio de bolso até ao mais complexo restauro de uma peça de museu, estava documentada com a máxima precisão. Para as finanças, tinha outros documentos oficiais. Este livro de registros era para ela. Era o arquivo da sua mestria, da sua reputação. Pousou o livro pesado na mesa e abriu-o. As páginas cheiravam a papel antigo e tinta.
Não procurava nada em específico, apenas folheava ano após ano. Aqui, uma encomenda de um ator famoso, ali, de um professor de história. Ali, o registro do restauro de um relógio para o museu da cidade. Os seus dedos deslizavam pelas linhas, pelos nomes, pelos títulos. Era um mapa da sua vida. Uma vida que a filha considerava vazia e inútil. Parou na letra D, Diniz Jerônimo. Os registros ligados a ele eram poucos, mas significativos. Restauro de um cronógrafo de bolso Breguet. Restauração de um relógio de mesa Fabergé com mostrador em esmalte. Ajuste de um raríssimo regulador inglês do início do século XIX. Jerônimo Diniz não era apenas um cliente, era um apreciador, um industrialista, um homem da velha guarda. Nunca regateava, pagava o valor que ela pedia e dizia sempre a mesma frase: um gênio tem de ser recompensado. Ele era o único que nunca chamara à sua oficina um barracão empoeirado. Chamava-lhe o laboratório do tempo. Ao lado do seu nome, além do telefone de trabalho oficial, estava anotado outro número, o pessoal. Ele tinha-lhe dado há uns 10 anos, após um restauro particularmente difícil. Se precisar de algo, Olímpia Soares, qualquer ajuda. Ligue diretamente a qualquer hora. Nunca o usara. Até hoje. Pegou no seu telemóvel. Os dedos não tremiam. Marcou o número, dígito após dígito. Após alguns toques longos, uma voz masculina, grave e calma, atendeu. Diniz Jerônimo. Boa noite, sou Olímpia Soares, a relojoeira. Não ligo muito tarde? Olímpia Soares, soou a voz, com surpresa misturada com respeito. Para si, nunca é tarde. Aconteceu algo com o bailarino de Viena. Referia-se a um raro autômato que ela lhe reparara no ano anterior. Não, está tudo em ordem. A sua voz estava tão calma e uniforme quanto a dele. Não se queixou nem pediu ajuda. Falou como uma profissional que comunica um problema. Ligo por uma questão delicada. Descobri que a minha capacidade de continuar a trabalhar está comprometida. Preciso de fazer uma alteração. Do outro lado, o silêncio pairou por um instante. Olímpia ouviu apenas a respiração calma e regular. Jerônimo Diniz não fez perguntas desnecessárias. Era um homem que entendia que por trás de frases tão calibradas e quase protocolares se escondia algo muito maior. Compreendo, Olímpia Soares, disse ele finalmente. A sua voz era uniforme, mas continha uma nota de aço. Dite-me a morada, estarei aí dentro de 1 hora. Na manhã seguinte, cerca da 1 da tarde, o telemóvel tocou no moderno apartamento-estúdio com janelas panorâmicas. Vanessa espreguiçou-se preguiçosamente na cama enorme, tateou a mesa de cabeceira e atendeu. Era o banco. O robô informador comunicou com voz monótona o crédito de fundos na sua conta. Vanessa tirou o telemóvel e voltou a enterrar-se na almofada. Sabia que era o salário da mãe, mas a quantia era demasiado insignificante para causar grande entusiasmo. Agradável, claro, mas era uma gota no oceano das suas despesas com Tiago. A verdadeira satisfação veio mais tarde, quando estava sentada ao balcão de pedra artificial branca, a beber um café numa chávena grande e a consultar a aplicação bancária. Ali estava a linha. Crédito de Soares, Olímpia. Olhou para os números. A quantia era modesta, um pouco menos de $1.500, mas a questão era o princípio. Poder, controlo.
Um sorriso de triunfo, de satisfação, floresceu lentamente no seu rosto. Funcionou. Quando Tiago regressou à casa, à meio da tarde, ela recebeu-o com um copo de espumante na mão. Ele atirou a carteira cara para uma cadeira e afrouxou o nó da gravata. — Qual é o motivo da festa? Perguntou ele sem grande entusiasmo. — A nossa pequena vitória. Vanessa estendeu-lhe um segundo copo. A mãe transferiu tudo, cêntimo por cêntimo, sem um único telefonema, sem uma única pergunta. Tiago pegou no copo. O seu rosto, até então carrancudo e preocupado, desanuviou. Bebeu um gole e um brilho trocista surgiu nos seus olhos. Duvidavas? Eu disse-te, só se resolve assim com ela. Com firmeza e factos. Aquelas tuas coisas de mãezinha, por favor, compreende a situação, são uma perda de tempo. Ela é dessa geração. Só entendem a força. Brindaram. O toque cristalino do vidro fino ressoou pelo apartamento elegante e minimalista. Estou surpreendida com a facilidade com que ela concordou, confessou Vanessa, sentando-se num banco alto. Pensei que tentaria pelo menos fazer um escândalo, chorar, mas ela apenas disse, está bem e pronto. Tiago bufou e atravessou a sala, observando o seu reflexo no ecrã escuro da televisão enorme. E o que lhe restava fazer? Vá lá, Vanessa, sejamos honestos. Ela está sozinha, é velha. Além de nós, não tem mais ninguém. Aqueles clientes colecionadores, isso não conta. Hoje estão, amanhã não. Nós somos a única família dela. Ela tem medo de nos perder, medo de que paremos de a visitar, de lhe telefonar, de que fique a picar o ponto na sua toca, no meio daquele ferro velho. A obediência dela não é fraqueza, é medo. Ela simplesmente sabe o seu lugar. É verdade. Vanessa sorriu. A lógica dele parecia-lhe impecável. O medo. Era isso que movia a mãe. Eles eram o centro do seu universo, o seu único apoio. E a decisão deles não era uma humilhação, mas um ato de cuidado. A propósito de ordem. Tiago espreguiçou-se. Há algo para comer? Estou esfomeado. Vanessa abriu o frigorífico. Estava quase vazio. Não cozinhei nada. Pensei que pedíamos algo. Tiago fez uma careta. Estou farto de take-away. Apetece-me comida caseira normal. De repente, sorriu matreiro. Sabes que mais? Vamos hoje jantar à casa da tua mãe. Por quê? Perguntou Vanessa, sem perceber ao início. Como assim, por quê? Ele riu. Vamos celebrar o acontecimento. Que ela cozinhe algo saboroso. Será simbólico. Ela dá-nos o dinheiro. Nós, generosamente, permitimos que ela nos alimente, tudo em família. A ideia pareceu genial a Vanessa. Havia um chique especial nisso. Não só consolidava a vitória, como a transformava numa tradição, numa nova ordem de coisas. Pegou no telével. Ótimo! O que vamos pedir? Nada de pedidos, cortou Tiago. Que ela compre tudo e cozinhe. Ela agora tem dinheiro, ou melhor, acesso ao dinheiro. Espreitou por cima do ombro dela enquanto abria a aplicação de mensagens. Escreve, ribeye de vitela, 2 peças, que compre da boa marmoreada. Espargos frescos, tomate cherry e queijo azul, aquele de que gostas. O Roquefort. Ah, e vinho. Uma garrafa de um bom DOC do Douro, não menos de 30 dólares. Vanessa escreveu a mensagem rapidamente. Parecia mais um ultimato do que um pedido. Mas era precisamente isso que ela gostava. Sentia-se no controle da situação. Mãe,
Chegamos por volta das 20 liras. Compra, por favor, o que está na lista. Tens dinheiro no cartão, por isso não deve haver problemas. Ia premir enviar, mas Tiago deteve-a. Espera, acrescenta uma palavra. Qual? Esperamos. Vanessa sorriu e adicionou a palavra. Era o fecho perfeito. Curta, pesada, sem deixar margem para objeções. Enviou a mensagem e pousou o telemóvel. Eles acabaram o espumante. Estavam satisfeitos consigo próprios. Eram espertos, modernos e pragmáticos. Resolveram um problema que os incomodava há muito. À noite, esperava-os um jantar grátis, preparado pela mãe submissa. Estavam completamente cegos, tomando uma declaração de guerra por uma rendição incondicional. O telefonema de Olímpia Soares a Jerônimo Diniz tinha sido breve. Não se alongou nos detalhes do drama familiar. Apenas comunicou que as circunstâncias tinham mudado e que a sua oficina, o seu trabalho, a sua vida se encontravam numa posição vulnerável. Falou como uma mestra cujas ferramentas e o seu negócio estavam ameaçados. Jerônimo Diniz, um homem habituado a lidar com a essência e não com as emoções, compreendeu-a de imediato. Exatamente 1 hora depois, como prometido, a campainha tocou. Baixo, seguro. Olímpia abriu. Ele estava à porta, alto, de cabelo grisalho, num casaco rigoroso, mantendo uma postura quase militar apesar da idade. Não trazia motorista nem assistentes. Chegou sozinho. Olímpia Soares, disse ele em vez de um cumprimento, entrando no apartamento. O seu olhar avaliou o ambiente de forma rápida, mas atenta. A sala de estar modesta, e atrás, a porta entreaberta para o santuário, para a oficina. Entre, Jerônimo Diniz. Ela convidou-o a entrar com um gesto. Ele não se sentou, passou logo ao assunto. Disse que o seu trabalho estava comprometido. Explique-se. Ela não falou de cotas de clubes nem de vestidos novos. Formulou a essência. Os meus filhos consideram o meu trabalho um hobby inútil e a mim uma fonte de rendimento que deve ir diretamente para eles, sem sobras. Querem obter o controle sobre as minhas finanças e, consequentemente, sobre a minha vida. A oficina neste apartamento será a primeira a ser atacada. Falou calmamente, sem autopiedade. Falou de um problema estratégico que exigia uma solução. Jerônimo Diniz olhou para ela, e nos seus olhos não havia pena, mas um profundo respeito profissional. Percebeu que não tinha uma vítima à sua frente, mas uma combatente a preparar um contra-ataque. Compreendido, acenou ele. Então, é preciso proteger o ativo, a sua oficina, o seu nome. Pensou por um momento e tirou o telemóvel. Tenho um espaço vago num dos meus edifícios no centro. Boa área, luz, segurança. Servirá para começar. Vou chamar agora as pessoas. Elas embalam o essencial. Olímpia ia protestar. Dizer que as suas ferramentas eram demasiado frágeis, que não se podiam confiar a carregadores comuns, mas ele antecipou-se. Não se preocupe, são especialistas em transporte de obras de arte. Trabalham com as minhas coleções. Tratarão das suas máquinas com o mesmo respeito que aos ovos Fabergé. 40 minutos depois, chegaram 2 homens, silenciosos, de macacões. Sem uma palavra supérflua, trouxeram contentores especiais, forrados a veludo, materiais de embalagem e caixas com almofadas macias. Trabalhavam em silêncio, rapidamente e com incrível cuidado.
Cada ferramenta, cada frasco de óleo, cada lente era embalada como se fosse uma relíquia inestimável. Olímpia sentou-se na poltrona a observar o seu mundo, o seu santuário, a ser cuidadosamente desmontado. Jerônimo sentou-se em frente, pousando entre eles, numa pequena mesa, o seu livro de registros que pedira para ver. Para entender como melhor proteger o seu nome, Olímpia Soares, devo entender o seu valor, disse ele, abrindo cuidadosamente o livro pesado. Folheou as páginas lentamente. O seu olhar de profissional deslizava pelos nomes, datas, descrições de trabalhos complexos. Raras vezes acenava com a cabeça, reconhecendo sobrenomes de colecionadores famosos ou nomes de mecanismos raros. Olímpia permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço para formar o seu próprio quadro. De repente, os seus dedos pararam numa das páginas. Inclinou-se. As suas sobrancelhas franziram ligeiramente. Pinho, murmurou ele. Tiago Pinho. É o seu genro? Sim, confirmou Olímpia. Foi há alguns anos. Ele estava a começar o seu negócio. Dizia que aconselhava pessoas sobre antiguidades. Às vezes, pedia-me para ver uma ou outra peça, confirmar a autenticidade, fazer uma pequena limpeza. Jerônimo não respondeu. Continuou a folhear e agora a sua atenção estava totalmente focada nos registros com aquele apelido. Aqui estava um. Pinho de Caixa de Cigarros Prata Carl Blin. Autenticação. Limpeza do mecanismo de fecho. A quantia pelo trabalho era modesta, apenas uns $100. Aqui outro. Pinho T. Relógio de mesa, estilo Fabergé, esmalte, pedras semipreciosas, verificação do mecanismo, confirmação do período de fabrico. E novamente, uma pequena quantia. Ao longo de 2 anos, acumularam-se cerca de 10 registros desses. Jerônimo Diniz levantou os olhos do livro. O seu rosto estava impenetrável, mas o olhar tornou-se duro como aço. Não era apenas um industrialista, era um dos maiores colecionadores do país. Conhecia o mercado cinzento de antiguidades como a palma da sua mão. Olímpia Soares, começou ele num sussurro muito baixo. Eu lembro-me desta caixa de cigarros. Ela apareceu num leilão fechado há 3 anos. Foi vendida por $300 mil. O proprietário garantia que era um objeto de uma coleção real. Ele voltou a olhar para o livro de registros. E aquele relógio, eu vi-o na coleção privada de um banqueiro. Ele gabava-se de o ter comprado por um preço irrisório aos herdeiros de uma velha aristocracia e que a autenticidade tinha sido confirmada pelo melhor mestre do país, que, no entanto, preferia não divulgar o seu nome. O silêncio instalou-se na sala, interrompido apenas pelo farfalhar do papel de embrulho da oficina. O sentido monstruoso das suas palavras começou a penetrar em Olímpia. Jerônimo fechou o livro de registros. O estalido suave da capa de couro soou como um tiro. O seu genro não é um consultor, é um burlão. Ele trazia-lhe imitações de alta qualidade, peças feitas por mestres modernos, mas artificialmente envelhecidas. Não lhe pedia para avaliar o valor. Pedia-lhe apenas para confirmar a autenticidade do mecanismo, a qualidade do trabalho. E a senhora, mestra honesta, confirmava que o mecanismo correspondia ao período, que o trabalho era de alto nível. Deu-lhe não apenas uma conclusão, deu-lhe o seu nome, a sua reputação impecável.
e ele vendia estas falsificações por fortunas, usando a sua autoridade tácita. Olhou para Olímpia. Agora ele percebia tudo. Não era apenas um conflito familiar, nem apenas ganância. Todo o negócio do seu genro, toda a sua fortuna, toda a sua reputação social tinham sido construídos sobre a ignorância dela, sobre o seu gênio que ele usava cegamente. O seu trabalho não está apenas comprometido, Olímpia Soares, disse ele com um tom gelado. É o fundamento de um crime, e o seu genro, pelo que parece, nem sequer desconfia que o seu maior ativo é o seu ponto mais vulnerável. Olímpia Soares permaneceu imóvel até que os últimos sons da sua oficina se extinguiram. Os especialistas em transporte tinham trabalhado como fantasmas e desaparecido tão silenciosamente quanto tinham chegado, deixando para trás um vazio ressonante. O quarto, que durante 40 anos fora o centro do seu universo, era agora apenas um quarto. Paredes nuas, marcas das estantes no velho soalho, o cheiro tênue a óleo e tempo que em breve se dissiparia. Não sentia tristeza nem perda, sentia um enorme peso invisível a cair dos seus ombros. Jerônimo Diniz terminou um telefonema e aproximou-se dela. Dentro de meia hora, a iluminação será instalada, disse ele prático. Precisamos de escolher uma peça central, algo único, mas significativo. Olímpia levantou-se e foi para a sala de estar. Ainda restavam ali algumas das suas peças, relógios que faziam parte da sua casa, não encomendas. O seu olhar parou um relógio de lareira de bronze dourado, estilo império, com a figura de Orfeu a tocar lira. Era magnífico. O mecanismo, que ela tinha totalmente desmontado e revisto, funcionava com a precisão de um cronômetro, e a caixa brilhava com um lustre suave e nobre. Este, disse ela. Jerônimo Diniz aproximou-se e inspecionou-o cuidadosamente. Belo trabalho, um exemplar raro. O Tiago trouxe-mo há 5 anos, acrescentou Olímpia em voz baixa. Disse que era uma cópia razoável e pediu apenas para o pôr a funcionar, para vender a algum simplório. Encontrei a marca do mestre sob uma camada de sujidade. É um original. Restaurei-o. Tiago nunca o levou. Disse que era muito volumoso e antiquado. Uma sombra de sorriso cruzou os lábios de Jerônimo. Melhor ainda, será perfeito. O resto da tarde agiram como uma equipa bem coordenada. Chegou um homem e instalou no teto um único carril com luz direcional, como numa galeria. Juntos, retiraram quase todos os móveis da sala, deixando apenas 2 poltronas e a pequena mesa. No centro da sala, instalaram um pedestal preto e austero, também trazido pelos homens de Diniz. Nele, colocaram o relógio com Orfeu. Quando a luz foi acesa, a sala transformou-se. Deixou de ser uma habitação. Tornou-se uma sala de exposição, onde havia apenas uma obra-prima, banhada em luz, e 2 sombras à distância. Jerônimo telefonou para alguém e meia hora depois, um estafeta entregou uma garrafa de vinho e 2 taças finas. Abriu o vinho com a perícia de um sommelier e serviu. O líquido de um rubi escuro salpicou o cristal pesadamente. Estendeu uma taça a Olímpia. Ao início, Olímpia Soares. Ela aceitou a taça. O vinho era encorpado, complexo, com um final longo. Sentaram-se em silêncio no crepúsculo, a olhar para o relógio iluminado. O tic-tac do seu mecanismo era o único som no apartamento vazio. Alto,
claro, inevitável. Exatamente às 20h, a chave rodou na fechadura. A porta abriu-se sem bater. Mãe, chegamos! Anunciou Vanessa alto e alegremente, entrando no hall. Estamos a morrer de fome. Espero que os steaks já estejam a chiar. Tiago, descalça-te que estás aí parado. Entraram na sala e ficaram paralisados à porta, ambos. As palavras ficaram presas na garganta. Os sorrisos desapareceram dos seus rostos. Olhavam para a sala completamente vazia, para aquele pedestal preto estranho com o relógio sob um feixe de luz, para a mãe, calmamente sentada numa poltrona com uma taça de vinho, e para um homem idoso, desconhecido, mas com ar autoritário, ao lado dela. Vanessa foi a primeira a recuperar a fala. O seu rosto contorceu-se de perplexidade e raiva. O que está a acontecer aqui? Onde estão as coisas? Onde está a nossa comida? Mãe, o que significa isto? A sua voz soou áspera e desagradável. Olímpia permaneceu em silêncio, olhando-os com um olhar calmo e impenetrável. Jerônimo Diniz levantou-se lentamente da sua poltrona. Não era alto, mas emanava tal aura de poder que parecia um gigante. Boa noite. A sua voz era baixa, mas preencheu todo o espaço. Estávamos a admirar o último restauro da sua mãe, uma verdadeira obra-prima. Tiago estremeceu. Não olhava para a mãe, nem para o relógio, nem para o quarto vazio. Olhava para Jerônimo Diniz e o seu rosto empalidecia rapidamente. Ao contrário de Vanessa, ele sabia perfeitamente quem era aquele homem. O nome Diniz era pronunciado nos seus círculos com reverência. Era um homem da Liga Superior, industrialista, mecenas, colecionador, cuja fortuna e influência eram quase lendárias. Vê-lo ali, no apertado apartamento da sogra, era tão impensável quanto encontrar um tigre na cozinha. Jerônimo Diniz, conseguiu ele dizer, a voz a falhar. O quê? O que faz aqui? O pânico já começava a surgir nos seus olhos. Sentia instintivamente que aquilo não era uma simples visita social, era uma catástrofe. Jerônimo deu um pequeno gole de vinho sem desviar o seu olhar pesado dele. Estou a ajudar Olímpia Soares a proteger os seus ativos. Fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Os registros da sua mãe são tão meticulosos quanto os seus restauros. Estive a estudar as suas primeiras autenticações. O seu nome, Tiago Pinho, surge com bastante frequência. Com estas palavras, Tiago sentiu-se como se tivesse sido atingido. Todo o ar saiu dos seus pulmões, cambaleou fisicamente e a sua mão instintivamente procurou a parede para se apoiar. Olhava para Jerônimo Diniz com um terror bestial. Vanessa, que não compreendia nem as subtilezas do mercado de antiguidades, nem o peso real do nome de Diniz, reagiu primeiro. A sua incompreensão transformou-se instantaneamente na fúria do proprietário enganado. — Que circo é este? Gritou ela, dando um passo em frente. A sua voz estava cheia de indignação ofendida. Que registros! Quem é você para vir aqui e mandar nas coisas dos outros? Mãe, o que se passa? Vendeste a oficina a este homem? Decidiste privar-nos da herança? Virou-se para a mãe. O seu rosto estava em chamas. Eu sabia. Ele manipulou-te, aproveitou-se de seres velha e solitária. Quer roubar-te e tu até gostas. Mãe, perdeste o juízo? Olímpia Soares não se mexeu. Continuou sentada na sua poltrona com a taça de vinho na mão. O seu rosto estava absolutamente calmo, como se estivesse a assistir a uma peça de teatro cujo enredo já conhecia bem. A batalha não era dela. Ganhara a sua guerra no momento em que marcara o número de Diniz. Agora era apenas uma espectadora.
Tiago, pelo contrário, tentava recompor-se. Afastou-se da parede, endireitou-se, tentou dar uma expressão severa ao rosto. Tinha de dizer algo, fazer algo, retomar o controlo da situação. Não percebo o que está a dizer, Jerônimo Diniz. Começou ele, tentando manter a voz firme, mas esta tremeu traiçoeiramente. Alguns registros, algumas autenticações. Isto é um mal-entendido. Virou o olhar para a sogra, e no seu tom ouviu-se uma tentativa desesperada de ordem. Olímpia Soares, explique-se imediatamente. Jerônimo Diniz deu mais um pequeno gole de vinho antes de responder. Movia-se e falava com a confiança calma e metódica de um predador que sabe que a presa já está na armadilha. Não precisa de perceber, Tiago Pinho, precisa de ouvir. Pousou a taça na mesinha e avançou para o feixe de luz que iluminava o relógio. Tomemos, por exemplo, a caixa de cigarros de prata da oficina de Blin, que trouxe a sua sogra há 3 anos. Pediu-lhe para confirmar a autenticidade e a complexidade do mecanismo de fecho. Ela, como mestra honesta, fê-lo. O mecanismo estava, de facto, impecavelmente executado, em total conformidade com as tecnologias da época. Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Tiago. Acontece que a própria caixa de cigarros foi fabricada numa oficina nos arredores de Lisboa, 6 meses antes. Com prata antiga, um trabalho excelente, uma verdadeira obra-prima de falsificação, mas sem a conclusão de Olímpia Soares, sem o nome dela, que o senhor sussurrava ao comprador como garantia, não valeria 1/10 do valor pelo qual a vendeu a Vitor Guedes. Conhece-o, o dono da construtora do Norte. Ele tem muito orgulho daquela caixa de cigarros. O rosto de Tiago ficou cinzento, abriu a boca para dizer algo, mas não conseguiu emitir som. Ou, digamos, o relógio de mesa estilo Fabergé, continuou Jerônimo implacável. Esmalte e pedras. O senhor pediu a Olímpia Soares apenas para verificar e limpar o mecanismo. Ela confirmou que era suíço, do final do século XIX. E era verdade. O mecanismo antigo foi inserido numa nova caixa, brilhantemente executada. E o senhor vendeu este relógio a Diniz Mota, aquele da Tecnoinvest, como uma peça única da coleção da Imperatriz Viúva. Ele pagou por ela quase $500.000. Vanessa ouvia, e o sentido do que estava a acontecer finalmente a atingiu. As palavras 500 mil, construtora do Norte, Tecnoinvest, eram do mundo do seu marido, do mundo do dinheiro grande e das pessoas influentes. E, a julgar pela expressão no rosto de Tiago, aquilo não era um mal-entendido. Tiago, sussurrou ela, é verdade? Mas Tiago não a ouvia. Olhava para Jerônimo Diniz como um coelho para uma jiboia. Tudo isto é facilmente provável. A voz calma e metódica de Diniz não deixava a menor chance de salvação. Temos o livro de registros da sua sogra com datas e descrição dos trabalhos. Temos a perícia dela. Ela é a melhor especialista neste país. A sua palavra no tribunal anulará qualquer outra perícia. Temos a possibilidade de fazer uma análise química dos materiais, que mostrará a idade exata dos esmaltes e ligas. E sabe qual é o mais desagradável para o senhor Tiago Pinho? Todas estas pessoas, Guedes, Mota e mais uma dezena de nomes desta lista. Bateu levemente com o dedo no ar, como se tocasse no livro invisível. São todos meus bons conhecidos, alguns amigos, e eles não gostam, mesmo nada, de ser enganados, especialmente de forma tão descarada. Nesta palavra, Tiago desmoronou-se completamente.
toda a sua presunçosa importância. Tudo isso colapsou, desapareceu, deixando apenas um medo pegajoso e avassalador. Percebeu que era o fim, não apenas um escândalo, era uma aniquilação total, falência, tribunal, vergonha, expulsão da sociedade que tanto valorizava e para onde tanto se tinha arrastado. Cambaleou e, virando-se, deu alguns passos em direção à poltrona onde Olímpia estava sentada. Caiu literalmente de joelhos à frente dela. Não foi um gesto teatral, foi um gesto de absoluto desespero. Olímpia Soares, murmurou ele. A voz falhava-lhe. Mãe, diga-lhe que não é verdade. Diga-lhe que é um erro, que a senhora se enganou em algo. Eu imploro, por favor, diga-lhe. Olhava para ela de baixo para cima. O seu rosto estava distorcido por uma careta de horror. Naquele momento, não via nela a sogra enganada, mas a única tábua de salvação, a única que o podia salvar. Aquela em cujo nome se escudara e cujo nome agora podia destruí-lo. Olímpia Soares permaneceu em silêncio por mais alguns longos segundos. Olhou para ele, para os seus ombros trêmulos, para a sua figura miserável e quebrada. Depois, lentamente, desviou o olhar para a filha, que estava pálida como um lençol e que, ao que parecia, só agora percebera a magnitude da catástrofe. E então ela falou, pela primeira vez em toda a noite. A sua voz era baixa, uniforme, sem o menor vestígio de sarcasmo ou vingança. Havia nela apenas a fria e cristalina constatação de um facto. Disseste que eu não precisava de nada. Fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no silêncio mortal da sala, interrompido apenas pelo tic-tac dos relógios. Tinhas razão, eu não preciso deste desrespeito. Esta casa é minha. Por favor, deixe a minha chave. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi absoluto. Até os relógios pareciam ter parado. Tiago, de joelhos, levantou lentamente a cabeça. Nos seus olhos não havia mais súplica, apenas um desespero animal e estúpido. Entendeu que não havia salvação, como um náufrago que vê o bote salva-vidas a passar calmamente e de propósito. Vanessa, por sua vez, despertou. A última frase da mãe, tão calma e final quanto o martelo de um juiz, tirou-a do estupor. Mas a sua reação não foi dirigida ao marido, nem à consciência do seu colapso. Toda a sua fúria, todo o seu medo e humilhação caíram sobre a única pessoa que ela considerara sua propriedade durante toda a vida, a sua mãe. Tu não te atreves, sibilou ela. O seu rosto estava contorcido. Depois de tudo o que fizemos por ti, tu simplesmente pões-nos fora por causa deste velho? Eu nunca te perdoarei isto. Vais te arrepender. Tiago, lentamente, como num sonho, levantou-se dos joelhos. Tirou o molho de chaves do bolso, desprendeu a que era do apartamento da sogra e atirou-a com força para o chão. A chave bateu no soalho com um tilintar e ressaltou para um canto escuro. Foi a sua única resposta. Um ato de raiva impotente. Agarrou a mulher pelo braço. Vamos embora daqui, disse ele com voz surda, sem olhar para ninguém. Puxou-a em direção à saída. Vanessa resistiu tentando soltar-se. Os seus olhos lançavam raios na direção da mãe. A porta fechou-se atrás deles. O silêncio voltou a reinar no apartamento. Desta vez, definitivo. Olímpia Soares permaneceu imóvel. Jerônimo Diniz aproximou-se da mesa, pegou na sua taça e bebeu o vinho num só gole. Eles ainda não entenderam nada, disse ele em voz baixa,
mais para si do que para ela. Nunca entenderam, respondeu Olímpia com igual suavidade, olhando para o retângulo escuro da porta. 7 meses depois, o som era diferente. Não era o zumbido caótico de dezenas de mecanismos díspares fechados numa sala apertada. Era uma harmonia concertada, quase musical. O som vinha de 5 ou 6 obras-primas, dispostas em expositores especiais, num estúdio espaçoso e cheio de luz, no 27º andar de um novo arranha-céus no Parque das Nações, em Lisboa. Através das janelas panorâmicas do chão ao teto, a cidade estendia-se aos seus pés, um mar infinito de telhados, ruas e luzes a perder-se no horizonte. Olímpia Soares estava junto a uma bancada ergonômica moderna de madeira clara e metal. Já não semicerrava os olhos sob a lupa pesada de suporte. Usava agora uns óculos binoculares leves, feitos por medida, com ótica potente, como os usados pelos cirurgiões. Observava o trabalho de um jovem debruçado sobre o mecanismo de um cronômetro de bolso. Não te apresses, Paulo. A sua voz era calma e suave, mas com uma autoridade inquestionável. A pinça deve ser uma extensão do teu pensamento, e não apenas uma ferramenta. Sente a tensão da mola antes de a libertares. O jovem, seu aprendiz e assistente, acenou com a cabeça, sem levantar a cabeça, e parou por um momento a ouvir o conselho. Era um dos melhores finalistas da Universidade Técnica de Lisboa, selecionado pessoalmente por Jerônimo Diniz entre dezenas de candidatos. Trabalhar sob a alçada de Soares era considerado uma sorte incrível no seu restrito mundo profissional. O velho apartamento no 2º andar, numa travessa tranquila, ficara no passado. Este era agora o seu novo local de trabalho, a sua nova realidade. Diniz em Soares, consultoria e peritagem em alta relojoaria. Assim dizia a discreta placa de latão na entrada do escritório. Jerônimo assumira todas as questões administrativas e financeiras. Olímpia fazia o que sabia fazer melhor do que qualquer pessoa no mundo. Era o coração e a alma da empresa. O seu nome, antes conhecido apenas por um círculo restrito de colecionadores, agora ecoava. Escreviam sobre ela em revistas especializadas europeias. Era convidada como consultora pelas maiores casas de leilões. O telefone zumbiu suavemente na mesa. Não era o seu telemóvel antigo e gasto, mas um aparelho moderno para conferências. Paulo atendeu. Oficina Diniz em Soares. Boa tarde. Olímpia ouviu a voz educada, com um ligeiro sotaque francês, do outro lado da linha. Era um representante de uma casa de leilões de Genebra. Pediam-lhe um parecer sobre um lote raro, um relógio Breguet, que alegadamente pertencera a Napoleão. Estavam dispostos a enviar um avião privado para a buscar a qualquer momento que lhe fosse conveniente. Paulo, diz ao Monsieur Dubois que poderei voar na quinta-feira, disse Olímpia, sem desviar o olhar do trabalho dele. E pede-lhe para enviar fotografias prévias do mecanismo em alta resolução. O seu telefone já não lhe trazia exigências humilhantes nem queixas. Trazia-lhe pedidos respeitosos. O mundo mudara. Ou melhor, ela simplesmente ocupara o seu lugar de direito nele. A porta do estúdio abriu-se suavemente e Jerônimo Diniz entrou. Parecia rejuvenescido. Nos seus olhos brilhavam as faíscas de negócios habituais. Olímpia Soares, boa tarde, acenou ele para ela e para Paulo. Chegaram os documentos sobre a coleção do príncipe de Obalensky.
Os herdeiros em Zurique finalmente amadureceram para a venda. Querem que façamos a catalogação e avaliação completas. Acho que nos esperam surpresas. Pousou uma pasta de couro pesada na mesa. Como é que o Paulo está a evoluir a propósito? Está a fazer progressos, respondeu Olímpia, e havia uma nota calorosa na sua voz. Tem um olhar apurado e paciência. Isso é o principal. Jerônimo aproximou-se da janela, com as mãos atrás das costas. A propósito, disse ele como quem não quer a coisa, a olhar para a cidade. O advogado do Guedes telefonou-me ontem. Os litígios com Tiago Pinho estão a chegar ao fim. Falência total. Todas as contas arrestadas, o apartamento vendido em leilão para cobrir pelo menos parte das ações. Parece que ele ainda enfrenta um processo criminal por burla qualificada. Olímpia Soares permaneceu em silêncio. Pegou cuidadosamente na pinça de Paulo e, com um movimento exato e calibrado, encaixou uma peça minúscula no lugar. Não sentia nem satisfação nem alegria. Era apenas informação. Um resumo seco dos acontecimentos numa vida alheia, distante, que já não tinha qualquer relação com a sua. E a minha filha? Perguntou ela, muito baixinho. Esta pergunta era o único fio que ainda a ligava ao passado. Vanessa Inocência pediu o divórcio assim que a situação aqueceu, respondeu Diniz com igual neutralidade. Tentou provar em tribunal que não sabia nada dos negócios do marido, mas ninguém lhe deu crédito. O nome dela também é agora tóxico. Não é bem-vinda em nenhuma casa decente. Dizem que trabalha como administradora num salão de beleza algures na periferia. Tentou ligar-lhe, parece. Mandei bloquear o número dela. Olímpia acenou com a cabeça. Era o correto. A porta para o passado tinha de ser fechada. Há muito que não sentia dor, apenas uma amargura leve, quase desvanecida, como a de uma doença há muito esquecida. À noite, quando Paulo e Jerônimo saíram, ela ficou sozinha no estúdio. O dia de trabalho terminara, mas ela não tinha pressa em sair. Aquele lugar era o seu verdadeiro lar. Circulou lentamente os seus tesouros, os relógios que restaurara não para vender, mas para si. Ali estava um cronômetro marítimo inglês. Ali, um relógio de consola alemão com cuco, feito com arte incrível. Ali, o Orfeu, com o qual tudo começara. O tic-tac deles fundia-se numa melodia única, calma e harmoniosa. Era um hino à ordem e ao tempo. Fez um chá preto simples e aproximou-se da enorme janela. A cidade lá embaixo brilhava com milhões de luzes. Cada luz era a vida de alguém, a história de alguém. Outrora, ela própria fora uma luz pequena, discreta, que as pessoas mais próximas tentaram apagar. Pensavam que ela era apenas um recurso, uma função, um apêndice da sua vida, que lhes parecia brilhante. Enganaram-se. Não entenderam que dentro daquela pequena luz se escondia a energia de uma estrela inteira, a energia do talento, da paciência e da dignidade. Bebeu o chá quente e amargo, a olhar para a cidade noturna. O telefone estava em silêncio. Ninguém lhe exigia dinheiro. Ninguém chamava ao trabalho da sua vida lixo empoeirado. Ninguém tentava aniquilá-la. Estava sozinha, mas pela primeira vez em muitos anos não se sentia solitária. Estava no seu lugar. O único som no estúdio enorme e silencioso era o tic-tac concertado e harmonioso dos relógios inestimáveis. O som do seu mundo, do seu valor e da sua libertação final e silenciosa.